mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também. Fala pessoal, graça e paz. Passando aqui para compartilhar com vocês uma breve reflexão na palavra de Deus, na carta que escreveu o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, no versículo 1 e 2, ok? Então, acompanha comigo esta breve reflexão do apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro aqui escreve para consolar cristãos que estavam sendo perseguidos cruelmente pelo Império Romano. Houve um incêndio ali na cidade de Roma e muitos perderam suas casas queimadas. E Nero, ele acusa os cristãos de terem feito isso. E então desencadeia ali uma grande perseguição contra os cristãos. Eles eram mal vistos, odiados, perseguidos, maltratados, caluniados, difamados, odiados. E ainda assim, Pedro se dirige a eles como eleitos de Deus. Vocês estão sofrendo, vocês são duramente perseguidos por causa do Evangelho, o ódio do mundo caiu sobre vocês, mas vocês são eleitos de Deus, escolhidos antes da fundação do mundo, e mesmo assim, sofrendo, sendo difamado, caluniado e mal visto. Este era o povo de Deus, sendo consolado por Pedro. Pedro não escreve para dizer, talvez, aquilo que eles queriam ouvir, que aquela situação cessaria, que aquilo iria passar em breve. Não. Pedro escreve para dizer que mesmo sofrendo, era um povo escolhido de Deus. E eu creio que muitas vezes nós tomamos as circunstâncias ao redor como um termômetro para medir o amor de Deus por nós. Mas nós não devemos partir deste princípio. As circunstâncias ao redor, aquilo que você passa, aquilo que você enfrenta, não é o termômetro de Deus para medir o amor de Deus por você. Se Deus te escolheu, mesmo debaixo da pior situação, você é amado, escolhido e plenamente aceito por Deus. Pedro também diz para estes homens que eles foram chamados para a santificação. Talvez seria a última coisa que eles esperassem ouvir de Pedro. Ainda assim, mesmo sofrendo, você ainda vem falar de santificação. Exatamente, exatamente. No meio das provas, no meio das tormentas, aqueles irmãos eram santificados pelo Espírito Santo de Deus, mesmo enfrentando as piores provações. Deus estava agindo, santificando o seu povo debaixo de ódio, da fúria do mundo, um povo sendo santificado, eleitos e sendo santificados por Deus. Aos olhos do mundo, um povo odiado.
um povo mal visto, a escória da sociedade, aos olhos de Deus, amados, eleitos e sendo santificados. É isto que Pedro diz para eles. E quando nós passamos por provas severas, quando nós somos maltratados, difamados, caluniados, nós não podemos usar estas coisas como um termômetro que mede o amor de Deus por nós. Não importa as circunstâncias ao nosso redor, somos amados, escolhidos, eleitos, e Deus tem nos santificado, mesmo em meio às mais duras provas. Nós devemos ter isso em mente. O fato de andarmos com Deus não anula as tribulações dessa vida. Não anula, não impede que venhamos a sofrer neste mundo. Provas severas, mas ainda assim somos amados e aceitos por Deus. E no meio de toda prova que nós passamos, o grande propósito de Deus é santificar as nossas vidas. Você tem passado por momentos difíceis, turbulentos? Você talvez não tenha experimentado a dor que estes homens aqui experimentaram, mas ainda assim, no teu pior momento, você pode crer na palavra de Deus e saber que há um Deus que escolheu você, que elegeu você, não para triunfar de acordo com os padrões deste mundo, mas Ele escolheu você para forjar em você o caráter de Cristo e fazer com que você ande em santidade de vida, mesmo debaixo de intensa perseguição, mesmo debaixo de intensa opressão e tribulação. Você é mais que vencedor, não porque você triunfa de acordo com os padrões deste mundo. Você é mais que vencedor, mesmo sofrendo, mesmo sendo odiado, mesmo sendo mal visto, mesmo sendo perseguido, porque todas estas coisas não podem separar você do amor de Deus. Reflita nesta palavra, independente das circunstâncias. Circunstância nenhuma é o termômetro que mede o amor de Deus por você. Cristo pregado em uma cruz é a prova do amor de Deus por você. Eleitos, amados e santificados, mesmo diante da fúria do mundo, da fúria de Satanás e de toda opressão. É isto que define a vida de um cristão. Fiquem com Deus, que Deus te abençoe.